Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Clínica da Mente, onde daremos sequência ao vídeo em que o Dr. Rômulo, nosso psiquiatra, fala sobre o transtorno do estresse pós-traumático. Iremos elaborar um pouco mais sobre o tema a partir de uma visão da psicologia, ou seja, trazer uma maneira mais leve, mais cotidiana e mais socialmente favorável, não somente pela visão medicamentosa e não somente pela visão química que o estresse, que a ansiedade, que o transtorno pode vir a causar. Para falarmos sobre o transtorno de estresse pós-traumático, precisamos falar um pouco sobre o trauma. E o que seria o trauma especificamente? O trauma está relacionado a algum evento de risco físico, emocional e psicológico que o sujeito possa submeter, que o sujeito possa estar exposto. Não necessariamente o sujeito estará exposto a esses eventos, mas também participante através de um relato ou através mesmo de um testemunho do evento a ser seguido. Esses eventos acontecem de maneiras intensas, seja um sequestro, seja um assalto, seja uma morte, seja algum tipo de violência doméstica, algum tipo de violência sexual, seja algum episódio que marque de fato ou mude a rotina desse sujeito. Podemos perceber que esse estresse pode sim ser algo incapacitante ou pode ser algo patológico quando ele passa a não ter uma vida normal, a não seguir a sua rotina diária, a não conseguir fazer coisas que sempre foi comum ao seu dia a dia. A perda do controle, obviamente entendemos que o controle da vida é algo muito raro, é algo muito pouco específico, é algo muito pouco provável de acontecer. A perda do controle favorece o sujeito uma certa vulnerabilidade, onde ele começa a lidar com sentimentos que em momento nenhum ele teve contato. Como assim, Bruno, em momento nenhum ele teve contato? O medo profundo, a tristeza, a insegurança, a solidão, a apatia, são sentimentos que são favoráveis a partir do momento em que o sujeito tem sim um estresse pós-trauma, a partir do momento que o sujeito começa a trazer para si, para sua rotina, para sua vida, o transtorno de ansiedade ou o transtorno do estresse pós-traumático, que se enquadra dentro desse perfil do ansioso, dentro desse perfil da depressão, dentro desse perfil de algo mais enérgico, como forma patológica, seja uma irritabilidade, seja uma agitação, seja algum tipo de euforia que tira o sujeito do seu comportamento normal. O ressentimento de algo que aconteceu, a revivência de algo que aconteceu que tenha marcado esse sujeito de uma maneira traumática, pode trazê-lo a sensações em que te tire da zona de conforto, ou seja, às vezes sentir um cheiro de um perfume, às vezes sentir um cheiro de uma fumaça, um cheiro de algum ambiente que traga para esse sujeito lembranças do que aconteceu, traz para ele de novo aquele sofrimento, onde ele não consegue elaborar suas opiniões, onde ele não consegue elaborar sua fala e vem, de fato, o sofrimento emocional a partir do estresse. A evitação, a fuga desses ambientes, a necessidade que o sujeito tem de evitar certos lugares para não ressentir, para não reviver o que foi machucado, para não reviver o que lhe dói, traz o sujeito um pouco mais de apatia, traz para o sujeito um pouco menos de participação da sua rotina, participação da sua vida social, participação da sua vida familiar, da sua vida profissional, e aí liga para a gente um sinal de alerta de que algo não está correndo bem. É importante a gente destacar que o estresse pós-traumático não sempre está localizado a partir do dia que aconteceu. Um dia seguinte, uma semana depois, por muitas vezes ele vem a partir de uma semana, vem a partir de alguns meses, vem a partir de alguns anos. O transtorno de estresse pós-traumático, ele não tem tempo ou prazo para ser anunciado de uma maneira mais intensa. Ele demonstra alguns picos de que algo não está bem na vida desse sujeito e passa a ter, de fato, algum tipo de comportamento que não está de acordo com o habitual. Seria esse o momento em que a gente precisa ligar o sinal de alerta e procurar uma ajuda. Bruno, eu sempre vou viver um estresse pós-trauma? Não necessariamente. O transtorno de estresse pós-traumático nem sempre vai ser vivenciado por todas as pessoas que participam daquele momento. Cerca de 20 a 15% das pessoas que estão dentro de uma situação em que possa se causar o trauma, em que possa se causar o estresse pós-traumático, vão sentir ou vão apresentar algum tipo de patologia posteriormente ao fato. A procura pelo psicólogo, a procura pelo psiquiatra é extremamente importante porque, como o sujeito nunca teve contato com os sentimentos que são vividos ou vivenciados naquele momento, ele precisa saber como trabalhá-los. Ele precisa saber identificá-los, que tipo de sentimento há,
que possa estar trazendo a ele algum tipo de dor, algum tipo de transtorno, algum tipo de sofrimento. Em muitos casos, obviamente, quando esse é muito intenso, o trauma, é necessário sim a busca pelo psiquiatra, para que ele possa apresentar, a partir de uma intervenção medicamentosa, equilíbrio químico a esse sujeito. Até porque o estresse ele possa vir a liberar substâncias, seja neurotransmissores ou hormônios, que prejudiquem esse sujeito, que possa favorecer um desequilíbrio químico e trazer a esse sujeito sofrimento, trazer a esse sujeito insônia, irritabilidade, desfoco, descontrole, incapacidade de lidar com pressões sociais, lidar com pressões profissionais e trazer a ele, obviamente, um comportamento totalmente atípico do que ele apresenta no seu dia a dia. Por muitas vezes o sujeito é mal interpretado a partir de um comportamento diferente, seja de medo, seja de reclusa, seja de isolamento social, onde pessoas enxergam isso como frescura, como falta de coragem, como medo de algo pequeno, medo de coisas simples, mas somente o sujeito sabe o sentimento que ele tem. Obviamente, o psiquiatra, o psicólogo, o melhor amigo, ele não consegue sentir, mas a partir do momento que isso é explicado, o sujeito pode ser compreendido. É importante falar sobre seus traumas, é importante falar sobre o que lhe afeta. Por isso, a importância da busca pelo acompanhamento profissional como forma de saber lidar com tudo isso, mas principalmente trazer o tratamento adequado e posteriormente a cura. Começamos a perceber que o sujeito que vive o transtorno de estresse pós-traumático, ele apresenta um comportamento mais hiperativo, mais alerta, com dificuldade de concentração. O sono dele passa a ser um sono mais agitado, o momento dele de relaxamento passa a ser algo mais desorganizado. Ele não consegue ter conversas sadias, ele está sempre em alerta, ele está sempre com agitação motora, com agitação na fala. Ele tem dificuldade de se expressar, ele tem dificuldade de se manter no mesmo ambiente. Caso o sujeito ele passe a ter contato com o cheiro, pessoas, carros, imóveis, lugares que se pareçam com aquele que favoreceram a ele o estresse, com aquele que trouxe para ele o trauma, ele vai naquele momento ressentir, reviver emoções que trouxeram a ele sofrimento. Precisamos estar atento à forma com que a gente consiga cuidar, consiga acolher e consiga ouvir esse sujeito que vive o transtorno de estresse pós-traumático. Obviamente, ele não é um diagnóstico fácil, porque por muitas vezes dentro da nossa rotina social, a gente confunde um pouco com o transtorno de ansiedade, a gente confunde um pouco com o estresse, a gente confunde até mesmo com a síndrome do burnout. Precisamos estar atentos ao olhar para esse sujeito para que ele seja ouvido de maneira clara e tenha, assim, um acolhimento e um tratamento adequado. Bruno, como é que eu entendo que eu estou vivendo um estresse pós-traumático? Você está em sofrimento? A partir do momento que você lembra do evento que você passou, você sente dor, você tem dificuldade de dormir, você tem dificuldade de se concentrar. Precisa estar atento a esses sinais. Se você está mais hiperativo, se está mais ligadão, se você não consegue se concentrar em coisas simples da vida, se você não consegue andar pela rua sem sentir medo, se você não consegue ir na casa de alguém sem se sentir desconfortável. É importante estar atento a esses pequenos sinais como forma realmente de identificar que você está sentindo ou está vivenciando o estresse pós-traumático. A procrastinação, a evitação de ambientes sociais, familiares e profissionais, a dificuldade de se concentrar em tarefas simples são alguns sintomas que favorecem o transtorno de estresse pós-traumático. Mas além disso, existem as mudanças pessoais, existem as mudanças mais íntimas que outras pessoas não percebem. E a gente precisa estar atento. De que maneira eu evito, como eu faço para estar socialmente com as pessoas, que esforço eu faço para estar em um ambiente e que me faz me sentir mal. Se eu começo a travar, se eu começo a sofrer, se eu começo a ter bloqueio nas minhas relações sociais e afetivas, eu preciso sim buscar ajuda. É importante a gente destacar que o transtorno de estresse pós-traumático, ele é algo sim que pode evoluir gravemente até mesmo uma depressão. É preciso estar atento de que maneira o sujeito ele vai vivenciar, mas ele vai tratar tudo isso. A busca por uma ajuda profissional é imprescindível. Melhor dizendo, o autocuidado é imprescindível. A partir do amor próprio, a partir das características que a gente tem realmente de cuidado de si. O olhar para o outro que também sofre um trauma, que também está vivenciando momentos similares, é também como forma de auxílio entre o contato, entre a ajuda e o apoio emocional.
Mas será que eu estou bem para cuidar de alguém? Ou eu cuido de mim para cuidar do outro? Precisamos estar atentos a esse processo como forma realmente de um cuidado de um todo, um cuidado coletivo, mas principalmente para trazer a gente qualidade de vida e capacidade para seguir em frente no que a gente precisa para o nosso futuro. Espero que tenha gostado do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Por favor, mande sugestões, é muito importante para a continuidade dos nossos encontros e principalmente com o enriquecimento do nosso material. Obrigado e até a próxima.